Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a palavra do Senhor nos diz assim no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, no verso de número 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. O texto mencionado, ele mostra 5 atitudes de Moisés, e foram atitudes fundamentais para que a vida dele ali fosse mudada, fosse transformada. Moisés, nós sabemos que ele cresceu dentro dos palácios egípcios, ele foi criado pela filha de Faraó, tendo uma educação na cultura egípcia, uma vida cheia de luxo, de riquezas. Mas em dado momento da sua vida, Moisés ele entendeu qual era o seu verdadeiro chamado, ele entendeu qual era o seu verdadeiro lugar, qual era o seu povo, qual era o seu Deus. Irmãos, e ele teve que tomar algumas decisões. Algumas decisões, elas tiveram que ser tomadas. O Senhor, ele se apresentou a ele, começou a falar ao coração dele. Ele fugiu do Egito após matar um egípcio. E a palavra nos diz que ele foi para o deserto de Midian, ali ficou durante 40 anos cuidando das ovelhas de Jetro, seu sogro. E ele, quando apacentava as ovelhas de Jetro, no Monte Horebe, ele teve uma experiência com Deus. A palavra nos relata que o Senhor ele fala com Moisés através de uma sarça ardente que não se consumia. E ali o Senhor se revela como Deus dos antepassados dele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ali o Senhor confere a ele uma missão, que seria a missão de liderar o povo de Israel, de governar o povo de Israel, de conduzi-lo para fora da terra do Egito, o conduzir a um deserto, mas um deserto que seria breve, para que o povo assim tomasse posse de uma promessa que o Senhor ele tinha feito a Abraão, de uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Mas para Moisés ele aceitar e ele vivenciar esse chamado, essa vocação do Senhor para a vida dele, ele teve que tomar essas atitudes. E nesse texto em que nós lemos, nós vemos 5 atitudes que Moisés tomou. E a primeira atitude que ele teve foi recusar. O texto diz que pela fé, Moisés sendo grande, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusa as riquezas, o status e o pecado, tudo aquilo que era momentâneo. Moisés ele entendeu que mais valia para ele uma eternidade com Deus do que se tornar uma múmia no Louvre ou no Museu de História de Londres. E isso não tem valor nenhum. Todos aqueles que foram faraós, que foram príncipes do Egito, hoje são simplesmente peça de museu. E Moisés ele entendeu isso, que os prazeres dessa vida são momentâneos, são passageiros. Irmãos, nós também fizemos uma recusa. Nós também recusamos o mundo, recusamos os valores, recusamos a vontade da carne e abrimos mão disso tudo a partir do momento que entendemos que o nosso maior tesouro é o Senhor, que Ele sim é o tesouro da nossa vida e que aquilo que podemos alcançar nele é eterno. As coisas desse mundo são passageiras. Moisés sabia que o Egito e tudo que havia nele era passageiro. A Bíblia fala que sendo já grande, uma recusa consciente que ele fez, né? Ele não teve a interferência de ninguém, do pai ou da mãe, dos amigos, dos conceitos, nada disso. Essa primeira atitude de Moisés, ela ensina que a decisão ela é individual e intransferível, sendo já grande. Ou seja, ele já tinha um entendimento do que ele estava fazendo, a escolha. E ele tinha vivido toda a sua infância no Egito, as coisas do Egito e as coisas que ele até então tinha vivido. A segunda atitude de Moisés foi escolher. A primeira coisa que ele faz foi recusar ser chamado filho da filha de Faraó. A segunda, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco tempo ter o gozo, a alegria do pecado. Então ele fez uma escolha, e a escolha, a nossa vida é feita de escolhas. Ontem mesmo eu coloquei um vídeo aqui no canal falando disso, de escolhas. Então ele preferiu sofrer com o povo, ser maltratado, do que ter a alegria momentânea do pecado. Ele preferiu o vitupério. O que é o vitupério de Cristo? A palavra vitupério significa vergonha. Nós também preferimos a vergonha. A gente poderia ter escolhido largar tudo, largar inclusive a vergonha, e ter ido atrás de uma nova vida, de uma nova possibilidade, de um novo horizonte. A gente poderia ter feito essa escolha. A gente poderia não ter recusado as ofertas que nos foram feitas. Quantas ofertas que foram feitas? Quais são as ofertas? Diariamente as ofertas são feitas. Ao longo do nosso deserto, no início do deserto, foram diversas, mas elas continuam sendo feitas ao longo do deserto. Então, recusamos, escolhemos, e aí vem uma terceira
atitude de Moisés, ele deixou o Egito, né? E o texto bíblico ele fala isso. Ele diz assim no verso de número 27, pela fé deixou o Egito. Porque não adiantaria nada ele recusar as coisas do Egito e ele fazer essa escolha se ele não saísse do Egito. As duas primeiras atitudes, escolher e rejeitar, eram atitudes assim, meio que estava dentro dele, né? Algo interior. Mas o deixar o Egito, ali ele exterioriza, ali ele pratica aquilo que ele já tinha dentro do seu coração, né? Essa foi uma atitude visível. Então ele deixou o Egito, ele praticou, ele saiu. E não basta só a gente querer rejeitar o mundo, escolher as coisas de Deus, se a gente continua fazendo as coisas da mesma forma. A prática, a fé, ela tem que ser praticada. A fé ela tem que ser vivida. A fé é uma prática, não é uma teoria. Hoje em dia a gente vê muita teoria, né? A gente teorizando, mas não vivendo aquilo que fala. Inclusive quando Jesus ele critica os fariseus, ele fala assim, olha, fazei tudo que eles falam, mas nada é do que eles fazem, porque o que eles falam é perfeito, mas o que eles fazem está tudo errado. Então é isso, tem que deixar o Egito, tem que deixar o mundo, tem que deixar o pecado, tem que deixar o cônjuge, deixar ir, né? É interessante que ele deixou o Egito, tem que deixar virar a página. E passou ali a viver uma experiência com Deus. Essa foi a experiência que ele passou a viver. E ele tinha que deixar mesmo, irmãos, porque, na verdade, havia uma sentença de morte. Se ele continuasse lá, o faraó queria matá-lo. Então, essa sentença, ela já estava decretada. Então, se ele continuasse, a morte viria, uma hora ou outra. Então, ele teve que ir embora. Ele teve que fugir do Egito. Da mesma forma, nós, quando entramos na presença de Deus, lá no mundo havia uma sentença de morte sobre nós. Se estivéssemos no mundo, estaríamos sentenciados pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. E o texto ele segue dizendo que ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei. É uma outra atitude que Moisés toma. Aqui a gente pode listar a quarta atitude dele, que ele não temeu a ira do rei. Quando o faraó ele fala com Moisés, ele diz o seguinte: quando você ver o meu rosto de novo, certamente você morrerá. Nós vivemos um deserto cheio de ameaças. É o tempo todo sendo ameaçado. Ameaçado pela OM, pela OH, ameaçado de divórcio, ameaçado de separação, ameaçado de justiça, de tudo. São tantas as ameaças, né, que a gente até perde a conta. Essa é a ira do rei. Né? O faraó estava irritado contra Moisés. Isso que ele disse, quando você ver o meu rosto de novo, certamente você morrerá. O adversário está furioso. Ele está furioso. O desejo dele é destruir não só o lar, mas as nossas vidas. Por isso que há, né, toda essa ofensiva, toda essa ira, toda essa revolta, essa ação de tentativa de retaliação. E Faraó não foi diferente. Faraó não deixou Moisés ir embora tranquilamente, não. Ele tomou uma ira, uma raiva de Moisés sem fim. Por isso a palavra diz que Moisés ele deixou o Egito e não temeu a ira do rei. Nós não devemos temer. O Senhor é conosco. As afrontas vêm, mas nós não devemos temer. E a última atitude de Moisés foi, ele ficou firme. O mesmo verso 27 diz assim: pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Ele recusou o material, o visível, o passageiro, mas em compensação ele pôde ver o espiritual, o invisível, o eterno. A resposta dele a Faraó foi: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Ele acreditou que o Senhor ia fazer com que o seu povo fosse liberto, com que ele fosse liberto daquele lugar. Então ele acreditou na palavra do Senhor. Irmãos, nós buscamos a bênção, mas eu vejo que muitas das vezes não creem. Falam que crê, que acredita, que confia, mas não confia, não acredita. É natural. Tudo às vezes nos leva a um ceticismo, a incredulidade. Moisés ele ficou firme, ele creu. Ele não deixou abalar pelas ameaças e afrontas do faraó. Ele creu como vendo o invisível. O que é ver o invisível? Hoje nós olhamos toda a situação e falamos assim, parece impossível a restauração. Parece, eu não sei nem como que eu vou lidar quando voltar. Vão ser dois estranhos morando junto, né? A gente fica olhando assim, parece que é tudo tão impossível, né? As coisas só pioram, as coisas só se agravam. Mas Moisés ele creu como vendo o invisível. O que é o invisível? O que a gente não consegue ver? Isso é o contrário disso tudo. Isso é fácil de ver, os problemas, as possibilidades humanas. E o que é o invisível? São as possibilidades divinas, aquilo que Deus pode fazer. A família restaurada, a transformação na vida da outra pessoa. Moisés ele creu que todas as promessas de Deus elas se cumpririam.
Seria um caminho árduo, e foi um caminho árduo. Seria um caminho de adversidade, mas um caminho de dependência, porque todo momento ali desde que Israel saiu do Egito, o povo de Israel saiu do Egito, em todo momento eles foram direcionados pela nuvem e pela coluna de fogo de noite e a nuvem de dia. E aquilo deu a eles a diretriz, o caminho que eles deveriam seguir. Nós também vivemos um caminho árduo no meio do deserto, mas temos a dependência, quando estamos na dependência, na verdade, temos a direção do Senhor. E nós vamos confiantes, seguimos acreditando no invisível, naquilo que não pode ser visto, naquilo que Deus ele falou conosco. Então, essas 5 atitudes elas são indispensáveis para que venhamos a vencer nesse deserto. Recusar o mundo, recusar as ofertas, recusar a tentação, recusar os convites, recusar a mentalidade de casamento substituível, escolher servir a Deus, escolher cultuar ao Senhor, escolher buscar a Deus, escolher se posicionar, deixar o velho homem, deixar a razão, deixar o rancor, deixar o ódio, a mágoa, o ressentimento, não temer as afrontas, não temer as informações, não temer as ofensas e ficar firme na promessa. Meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, fiquem os irmãos com a paz do Senhor Jesus.